Começa, claro, falando sobre as queimadas, sobre os incêndios florestais em São Paulo, incêndio também em regiões de lavoura, né, sobretudo lavoura, plantação de cana. Chega a 4 o número de suspeitos presos por envolvimento nesses incêndios em São Paulo. Eu aposto que isso é tema de aula nas escolas, agora certamente, né, porque na nossa época era assim, acontecia e aí a gente tinha aula equivalente ao que estava rolando no noticiário. Bem, desses presos, um deles, segundo o governo paulista, teria ligação com o PCC, que é a principal facção criminosa que atua no estado. Prejuízo aos produtores rurais ultrapassaria R$ 1 bilhão. A gente tem a Roberta Russo para trazer mais informações por aqui. A gente tem em Pradópolis, Roberta, a informação também no interior do estado de São Paulo, né, de que esses incêndios destruíram casas, plantações, mataram animais também, muitos animais, né, nessas propriedades rurais. Bom dia. Sim, bom dia, gente. Ontem, até aqui no nosso horário local, no Band News São Paulo, a gente comentava sobre os destaques da nossa sala digital, parceria do Google com a Band, sobre o interesse das pessoas muito grande em relação a essas queimadas e trazendo São Paulo para o centro de uma discussão que costuma acontecer mais em outras regiões do nosso país. E o governo aqui de São Paulo segue trabalhando no gabinete de crise, que foi criado depois dos incêndios florestais no interior do estado. Os trabalhos serão mantidos por toda a semana em Ribeirão Preto, que é a região mais atingida pelo avanço das chamas. Até aqui, temos 4 pessoas presas por suspeita de participação criminosa nesses eventos. Ao todo, 48 cidades foram atingidas pelo fogo, 3 pessoas morreram. Ainda em Ribeirão Preto, como a gente vem falando, a principal cidade, a região mais castigada, ainda não há mais incêndios ativos, nenhum foco neste momento. Durante o fim de semana, os dias foram marcados por trabalhos de combate, também necessidade de tirar moradores, muitos das suas casas. Em entrevista aqui à Band News FM, o prefeito de Ribeirão, o Duarte Nogueira, destacou a dificuldade durante a força-tarefa para controlar as chamas e projetou ainda os desafios daqui para frente. Chegamos a ter que combater aqui no sábado, durante o dia, 14 focos simultaneamente. A umidade relativa do ar nos dias de sexta, sábado, caíram para abaixo de 20%. Isso acabou aumentando ainda mais o poder de incêndio. Agora, com a volta da normalidade, é trabalhar os aspectos de monitoramento e preparar o enfrentamento se nós tivermos novamente algum foco ou vários focos que possam surgir em função dos próximos dias. Segundo a Defesa Civil de São Paulo, 99,9% dos incêndios foram causados por ação humana. As condições climáticas favoreceram o avanço do fogo, apesar da melhora no cenário. Uma nova mudança no tempo prevista a partir de quinta-feira pode favorecer a retomada de eventos. Também explicou para a gente ontem o prefeito de Ribeirão. O governo de São Paulo estima, como a Carla falou, em R$ 1 bilhão os prejuízos causados pelas queimadas da última semana. Até o momento, 110 milhões de reais foram disponibilizados para ajudar os produtores rurais paulistas e a gente segue acompanhando as investigações para entender melhor a origem desses focos de incêndio. Criminosos, mas a origem e mais detalhes também. Motivação, né? Por que é que isso está sendo feito? Se é aquela prática comum, e a gente sabe que nessas épocas do ano em que a umidade relativa do ar é mais baixa, existe, sobretudo nas plantações de cana, uma prática para facilitar o corte da cana e para queimar a palha, que na verdade é só sobra. Então eles ateiam fogo a essa sobra, e isso inclusive tá suspenso ou proibido durante o dia pela CETESB, que é a companhia que cuida do controle ambiental no estado de São Paulo. Desde 1º de julho até o mês de dezembro, a CETESB havia proibido a queima dessa palha de cana, justamente por haver esse risco de perder o controle, né, desse tipo de método para a limpeza da cana. É isso que está acontecendo? Não é? O que a gente tem é informação de ligação de uma das pessoas com o PCC, mas até aí, né, Roberta, fica tudo no ar, fica tudo vago, essa explicação ela não existe e a gente precisa dela. Agora, ontem você falava com a Sheila, no momento em que a gente trazia informação da sala digital, sobre as máscaras, né? Que tem gente já se utilizando de máscaras novamente, talvez por sintoma de Covid, sintoma gripal.
mas também para se proteger um pouco dessa poluição. Então, eu vou perguntar aqui para os nossos ouvintes, Roberta, porque você flagrou essas pessoas em São Paulo, né? Aqui na cidade de São Paulo. E não me parecia algo de sintoma gripal, não, mais de receio. Inclusive, a gente conversou ontem, eu perguntei para uma das pessoas, né? E era exatamente por causa da fumaça. Então, tem gente se protegendo dessa maneira. Uhum. Mas ontem saiu uma orientação do Ministério da Saúde justamente a respeito disso, para que as pessoas utilizem máscaras nesses locais em que a fumaça realmente está forte. Então, já há uma orientação oficial a respeito disso, né? Se, gente, estiver sentindo dificuldade para respirar, em algumas dessas cidades atingidas pela fumaça, use máscara porque é importante. E se passou mal, se sentiu mal, procure ajuda médica. Essa é a orientação de ontem à tarde do Ministério da Saúde. Tem riscos importantes para as vias aéreas, queimar mesmo as vias aéreas. Então é Que perigoso, loucura, né? gente. Uhum. É perigoso. Principalmente para idosos e crianças. E só mais uma coisinha, a Carla estava falando das origens dos incêndios, sobre a questão do agronegócio. Na fala do governador de ontem, não pareceu ser essa questão do início dos incêndios, né? Em algum momento ele fala sobre pessoas tentando piorar a situação. A gente tem que acompanhar, então, mais detalhes sobre essas investigações. A gente vai ter uma conversa com a CETESB mais tarde no Band News São Paulo para tentar descobrir o porquê. E por que essas determinações existem, né? Tem ouvinte falando assim, olha, há muitos anos já não se coloca fogo na colheita da cana. Pois existe uma lei de 2002 que tenta regular, né? Colocar regras ali para queima, porque ela existe, é um método para a limpeza da cana. Se essa lei existe e é seguida, por que é que a CETESB colocaria uma nova proibição nesse ano? Então a gente vai mais tarde tentar destrinchar essa história e entender por que exatamente esses incêndios estão acontecendo.